Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, A Pré-História da Mente, do Stephen Mitten. É um livro que foi publicado pela editora Unesp em 2002. Então, ele vai tratar essa questão principalmente da revolução cognitiva, que acontece ali por volta aí de 50 mil, alguns vão dizer 100 mil anos atrás, e que a partir dali o homem inventou várias coisas, né? Então é como se fosse um marco ali. Pinturas rupestres, tudo isso começa a partir dessa época que seria após a dita revolução cognitiva. Então ele vai estar dentro dessa perspectiva de uma revolução cognitiva, tá? O Walter Neves, ele faz o prefácio do livro, ele também está alinhado com essa perspectiva. Alguns autores já vão ser contra essa perspectiva de revolução cognitiva, eles vão ver essa coisa mais gradual, mas o fato é que se você lista as grandes invenções da humanidade, nitidamente há uma explosão criativa e que essa inflexão ocorre aí por volta de 50 mil. Não tem como dizer que isso é linear, né? Então, Walter Neves se coloca aí mais a favor da revolução cognitiva, né? Então, eu vou destacar alguns trechos aqui do livro, né? Uma das principais teorias, né, para a origem da fala, né? E a fala vai ser um elemento central aí para essa revolução cognitiva. É conhecida como a hipótese da gestão de gestos, proposta pelo psicólogo Michael Corballis, em 1992. Ele sugere que a linguagem falada ela evoluiu a partir de gestos manuais. Então, segundo essa hipótese, os gestos manuais precederam a linguagem falada e foram usados pelos nossos ancestrais, principalmente ali durante a transição do Paleolítico Médio ao Superior. Estamos falando aí dos tais 50 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, para se comunicarem uns com os outros. Com o tempo, esses gestos teriam se tornado cada vez mais complexos e elaborados, até que, eventualmente, deram origem a sons, a linguagem falada. Durante esse período de transição, o osso, a armação e o marfim passaram a ser trabalhados, a arte passou a ser produzida e os instrumentos líticos aperfeiçoados. Então, essa é a tal revolução cognitiva. Isso teria sido decorrência do fato das mãos estarem agora liberados, pois com a fala já não se faziam necessários gestos para a comunicação. Então, veja, liberou as mãos, eu estou usando gestos. Tá aí, usando gestos. Começo a falar, não preciso mais dos gestos, isso liberou então as mãos para essas criações manuais, que vai de pintura, que vai artefatos em osso, e colares e coisas do gênero. Tá? Stephen Mitten, contudo, contesta essa hipótese, pois no Paleolítico Médio, os instrumentos líticos da época eles já exigiam destreza manual e não tinha fala. Então, isso meio que quebra essa teoria. Quer dizer, o fato de ter a fala não necessariamente levou a esse desenvolvimento da indústria lítica, né? Tem um intervalo grande aí. Bom, Stephen Mitten, ele analisa o conceito de inteligência dos primeiros hominídeos, tendo em conta a doutrina pedagógica de inteligência múltipla, de Howard Gardner. Então, ele vai pegar coisas da psicologia cognitiva e vai trazer aqui para análise de arqueologia. Então, ele faz uma análise multidisciplinar dessas coisas aí. O Howard Gardner publicou em 1983 Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, que prevê um modelo do tipo canivete suíço. Né? Nós teríamos 7 inteligências, tá? Compartimentalizadas. Seria a inteligência linguística, a musical, a lógico-matemática, a espacial, a corporal e 2 formas de inteligência pessoal. Aquela que é voltada para dentro da pessoa, para perscrutar a nossa própria mente, e aquela voltada para fora, para a gente se comunicar com os outros. Tá? Então, tem gente que tem inteligência nessa área, tem gente que não tem.
Então, chamada inteligência pessoal, né? Tim Ingold destaca que os caçadores-coletores modernos, da sociedade primitiva de hoje, lá, encontrada lá em algumas tribos afastadas, elas têm uma perspectiva de mundo que não divide pessoas e coisas, sociedade e natureza. Tudo é visto de uma maneira integrada. Tim Ingold critica a dicotomia tradicional entre natureza e cultura, argumentando que essa divisão artificial obscurece a interconexão entre os seres humanos e o ambiente natural. Ele propõe uma abordagem mais integrada, que reconhece a interdependência entre os sistemas ecológicos e as práticas culturais humanas. Essa dicotomia entre o mundo moderno, humano, do mundo moderno, entre humano e não humano, é destacada da mesma forma pelo conceito de híbrido de Bruno Latour. Isso aqui não é falado pelo livro do Stephen Mitten, só que estou fazendo um paralelo aí com Bruno Latour. Porque o Bruno Latour ele fala do conceito de híbridos, que é central no livro que ele escreveu, Jamais Fomos Modernos, né? Em que a ciência ela tem um discurso de neutralidade, mas, na verdade, os artefatos produzidos, tanto pela ciência como pela tecnologia, são híbridos. Tem elementos sociais e tem elementos técnicos naquela construção daquele artefato. Tá? Então, ele vai desenvolver a chamada teoria do ator-rede. E ele contesta essa dicotomia, então, entre natureza e cultura. Os modernos é que se pretendem estabelecer essa dicotomia. É quando ele fala assim, não, isso aqui não é ideologia, isso aqui é técnico. Né? Esse discurso é um discurso que está na ciência. Né? E, segundo Latour, isso é uma grande enganação, porque, na verdade, todo o artefato produzido pelo homem, ele carrega elemento social e carrega elemento técnico, está tudo misturado. Então, isso casa com essa discussão anterior ali da questão do cérebro, né? Que tem um compartimento social e um compartimento técnico, né? Que ele vai chamar de humano e não humano. Bom, os primeiros hominídeos eles não trabalham com essa dicotomia, então para eles tudo é natureza, tá? Ernest Geller afirma: a mistura e confusão de funções, propósitos e critérios é a condição normal original da humanidade. Está tudo junto misturado, tá? Stephen Mitten propõe um modelo de evolução da mente humana ao longo da história da humanidade baseado na metáfora de uma catedral. Teria atravessado assim três fases. A primeira fase vê a mente humana dotada de uma inteligência geral, como uma igreja que tivesse só uma nave central. Na segunda fase, aí ele já se aproxima do modelo do Gardner, né? Que a mente humana preserva essa inteligência geral, mas começa a desenvolver inteligências específicas. Então, cada uma daquelas 7 habilidades, matemática, pessoal, tudo isso seria uma catedral, uma capela. Então, teríamos múltiplas capelas nessa catedral aí. Seriam as inteligências especializadas. Uma terceira fase é quando essas capelas, né, que são representações dos módulos cognitivos, né, elas são interligadas e permitem uma fluidez cognitiva, capaz de fazer analogias, metáforas e correlações. Então, eu trago o aprendizado de uma área e uso na outra área. Essa função integradora é vista como uma supercapela, um módulo da meta-representação, segundo o modelo de Dan Sperber, proposto para descobrir a capacidade humana de representar e manipular mentalmente as representações mentais de outras pessoas. Essa capacidade de meta-representação é essencial para a cognição humana avançada, pois permite uma maior flexibilidade e criatividade na maneira como pensamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Stephen Mitten considera as habilidades técnicas e sociais do Homo habilis. Aí ele vai fazer uma análise do homem primitivo e vai ver como é que isso está desenvolvendo. No Homo habilis, elas ainda são muito primitivas. Ainda se enquadra no que seria essa nossa primeira fase, né? Não temos habilidades específicas, significativas, de modo que ali predomina uma inteligência geral, contínua, sendo o fator predominante de suas capacidades cognitivas. Esse terceiro estágio, que ele chama da integração, ele vai aparecer no homem moderno.
no Homo sapiens, no momento da grande explosão da cultura. Então, o Homo sapiens surge em 200 mil, mas a tal explosão cultural parece 50 mil. Então, só nesses 50 mil é que temos essa integração, essa terceira fase das capelas se comunicando, capaz de fazer metáforas, né, e abstrações. Então, diferentes formas do pensamento humano cognitivo passam a interagir entre si. Momento em que existe a grande reformulação do projeto da mente aconteceu quando portas e janelas foram colocadas nas paredes das capelas, ou talvez quando a supercapela foi construída. A transição do Paleolítico Médio ao Paleolítico Superior é assim explicada por cientistas cognitivos e não por arqueólogos. Então, ele está trazendo o elemento da ciência psicologia cognitiva para tentar entender esse momento de explosão cultural do ser humano. Muito obrigado, então.